Dia 2 de abril de 2007, a OMS escolheu a data para celebrar o Dia de Conscientização do Espectro Autista. Desde então, os meses de abril são meses importantes para que nós possamos falar de inclusão, acessibilidade, políticas públicas e os lugares de fala e de saber do espectro autista. Então, em pelo menos 2 aulas aqui para vocês, falarei sobre o transtorno espectro autista, sobretudo no público adolescente e adulto, tá bom? Porque eu sei que vocês estão cansados aí já de ver conteúdo sobre o espectro autista na infância. Mas como eu não trabalho com crianças, eu acho que é justo falar para vocês e ensinar um pouquinho para vocês aí sobre o TEA na adolescência e na vida de adulto. Quando nós falamos, olha só, que o TEA, tem um déficit socioemocional, nós estamos dizendo que tem um interesse reduzido em compartilhar algumas coisas. Então, emocionalmente, ele tem uma característica, ou eles têm uma característica muito típica, que é tratar as pessoas como objetos. Isso não quer dizer que um autista ele é mau ou ele é bom por ser assim. Quer dizer que é muito específico essa maneira de interação social dele, porque a forma, que ele se interessa pelas coisas e pelas pessoas é muito particular, ou seja, está dentro de um espectro. Segundo ponto, a linguagem ela é deficitária. O que isso quer dizer? Eles têm uma certa dificuldade para compreender tanto as questões verbais quanto as não verbais. Então, por exemplo, uma dificuldade não só de olhar nos olhos, mas também de compreender gestos ou mesmo expressões faciais. É muito comum, por exemplo, um autista não entender se aquela risada sarcástica, se aquela ironia foi de fato ironia, tá? E por último aqui, tem essa dificuldade para, obviamente, desenvolver relacionamentos, seja eles amorosos ou mesmo de amizade, tá? Outra característica importante, no critério B, especificamente nos mostra que esses padrões são restritivos, repetitivos. Esse padrão repetitivo é, por exemplo, corporal. Os movimentos que vocês conhecem como estereotipias, tá? Esses movimentos motores ou vocálicos, enfim. Outra coisa interessante é que eles são insistentes nas mesmas coisas. Ou seja, o hiperfoco não é uma coisa mágica, mas é um interesse altamente significativo para algum objeto ou por alguma coisa. Um exemplo tem interesse fixo aí, ou seja, hiperfoco em girafa. Então a girafa, ela é esse objeto, esse animal que para ele especificamente tem uma ligação muito importante e muito significativa. Outra coisa muito interessante, ainda falando nesse padrão restritivo e repetitivo, é essa hiper ou a hiporreatividade a estímulos. Isso é interessante, gente. É muito comum o autista focar no estressor. Então, diferente de nós que estamos no ambiente, conseguimos até às vezes entender que o volume está muito alto ou que a luz está muito alta, a gente consegue facilmente ir para outro lugar, etc. Para o espectro autista, não. Aquela luz muito forte, ela vai incomodá-lo numa espécie de perseguição. Ou aquele volume muito alto vai incomodá-lo literalmente numa espécie de perseguição. O que isso quer dizer? Eles são hiper ou hiporreativos. Então, às vezes, não percebem mesmo, ou às vezes percebem demais. E por isso que as crises sensoriais, elas existem. Entendido isso, vamos voltar aí no tempo, voltar à etimologia da palavra, que confunde muita gente. O que seria esse espectro, Porque se a gente for olhar uma nova estatística, tem só 2 espectros, tanto o espectro autista quanto o espectro da esquizofrenia. Para ficar fácil para vocês entenderem, Até 2013, o transtorno era meio confuso de compreender, E aí o espectro ele serve como um conjunto de transtornos que se juntam para formar um. Por exemplo, Asperger, a síndrome de Rett, mas por questões genéticas ela sai dessa nomenclatura, o autismo infantil. Então, ou seja, alguns transtornos que falavam exatamente da mesma coisa, juntaram todos eles e entenderam que eles compartilham da sintomatologia e aí usa-se o termo espectro. Mas o termo espectro, etimologicamente, ele vai aí, significado latim, fantasma, sombra. Ou seja, é dimensão. A dimensão do espectro autista ela é única para cada um. Então, quando eu falo espectro, eu tenho que entender que dependendo do autista, o sintoma ele vai estar mais ou menos presente. Para quem conhece o nível 1, nível 2 e nível 3, os níveis do autismo, do espectro autista, 1, 2, 3, eles são muito diferentes uns dos outros, mas todos compartilham em certa parcela a sua essência, que é relacionamentos, como vocês já viram, linguagem, e os interesses aí, ou seja, as questões emocionais. Todos eles. Todos terão a hiper ou a hipossensibilidade, os padrões repetitivos e as suas dificuldades comuns ao espectro autista que nós falaremos aqui. E o que significa a palavra autista? Do grego em mim mesmo, ou em si mesmo, auto. E o ismo aí, talvez ideologia. Por isso que eu prefiro falar autista e não autismo, porque de certa maneira
Todos nós, ao nascermos, nós tivemos aí uma fase autística, né? Uma fase de autismo, que era essa relação de ligação entre o mundo interno e o mundo externo, que vai passando o tempo, automaticamente eu vou aí criando uma independência para me relacionar com o mundo, coisa que no espectro autista é prejudicado, sobretudo pelas questões de relações interpessoais. Então entenderam, né? O espectro autista é um conjunto de transtornos, uma questão dimensional, de que tem aí seus prejuízos na linguagem, nas relações interpessoais e interesses, ou seja, nas questões emocionais.